A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por estarmos aqui em mais um dia para meditarmos na palavra santíssima do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conceder entendimento, segundo, a palavra santíssima do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar em nome do Senhor Jesus para estarmos meditando no capítulo de número 10 em Êxodo. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Gratidão, Pai amado, por mais um dia, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiro, pela minha vida e a vida de cada um dos que acompanham o devocional do Senhor todos os dias. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e eternamente. Que o Espírito Santo de Deus venha nos dar entendimento segundo a palavra santíssima do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O título de hoje diz: Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares, deixa aí o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver. E eles comerão o resto do que escapou, o que vos ficou da saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó, e os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este nos há de ser por laço? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus, ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai, que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Próximo subtítulo diz: A praga dos gafanhotos. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que, pela manhã, o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse:
pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoes o meu pecado somente esta vez e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. O próximo subtítulo diz: A praga das trevas. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: Vai-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Louvado seja Deus. 29 versículos, um capítulo no qual nós podemos ver a grandeza do nosso Deus, do Deus que servimos, do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele faz aqui, né, a praga, traz aqui ao Egito a praga dos gafanhotos, né, que foi uma praga logo após ali a chuva de saraiva, né, de pedra, né, e fogo ali, que devastou as plantações nas terras do Egito, e o que ficou depois dessa chuva de saraiva, veio então a praga dos gafanhotos e comeu tudo ali, de uma maneira que nem um verde ficou ali, né, na terra do Egito. E podemos ver aqui também que o Senhor nosso Deus, ele soprou, né, um vento e trouxe os gafanhotos, né? Ele soprou um vento oriental, né? E trouxe os gafanhotos. E quando ele e depois, né? Ele soprou um vento ocidental fortíssimo e levou os gafanhotos, né? Então, o nosso Deus, ele é o Deus que traz e ele é o Deus que leva, né? O nosso Deus é o Deus que faz todas as coisas e ele tem todo o poder, ele é o próprio poder. E podemos ver aqui também a praga das trevas. Foram 3 dias de pura escuridão ali no Egito, né, na casa de Faraó, dos servos deles, que a Bíblia diz aqui, né, que eles não podiam, né, nem se levantar do lugar ali por tamanha escuridão que tinha naqueles 3 dias. E podemos ver aqui que era toda a casa de Faraó e a casa dos seus servos ali na escuridão, e a casa do povo de Israel, né? Tudo com luz. Havia luz na casa do povo de Israel. Podemos ver aqui que o Senhor guarda, né, o seu povo, independente da situação em que ele esteja se encontrando. Eles estavam ali no mesmo lugar, né? Também estavam ali no Egito, mas o Senhor permitia que houvesse luz ali na casa deles, enquanto os egípcios, né, não tinham luz em suas casas. Então podemos ver aqui que a luz do Senhor, ela permanece, né, na vida dos seus filhos, independente do lugar que estejam e da escuridão que cerque, né? O Senhor é uma luz que não se apaga e ele brilha, né, para cada um dos seus filhos. Ele permanece, né, conosco
independente de onde estejamos. Que o Senhor nosso Deus e Pai venha conceder entendimento, né, cada vez mais a cada um de nós. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Gratidão pelas santíssimas palavras do Senhor lidas nesta manhã. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no decorrer deste dia de hoje, nos livre de todo mal, de toda investida do inimigo, porque grande é o poder do Senhor, poderoso é o nosso Deus, né? Todo poderoso é o Senhor. Gratidão, Pai amado, que o Senhor nos dê o privilégio de termos o batismo com o Espírito Santo, o despertar dos dons do Espírito Santo, que o Senhor nos revista com o poder dos altos céus, pois todo o poder nos céus e na terra é do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que o Senhor fique conosco hoje e eternamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré, Todo-Poderoso, louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus Todo-Poderoso, né? Louvado seja hoje e eternamente o nosso Deus Santo, o nosso Deus Trino, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Que o Senhor fique conosco. E o nosso Jesus Cristo de Nazaré breve virá buscar uma igreja amada, um povo santo, que possamos nos firmar cada vez mais na rocha que é Cristo. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.